Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, motivo de muita alegria. Está mais uma vez passando por aqui para deixar uma palavra segundo o coração de Deus nessa noite para a tua vida, né? Para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha abençoar em todas as áreas, né? Então nessa noite nós vamos ler um texto bíblico que fica no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 23, que vai falar a respeito de um homem chamado Golias, aonde Davi, né, Golias ele afrontava o exército de Israel, o qual Saul era o rei, e nenhum daqueles homens tinha, né, coragem de enfrentar Golias, porque Golias era um homem grande e forte, né? Então vamos ler a palavra. O gigante Golias insulta os israelitas. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército aos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temia grandemente, dizia: os homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois que os homens que o feri, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará incento de importo à casa de seu pai em Israel. Glória a Deus, aleluia, santo és o teu nome, Senhor, nessa noite. Então nós vimos aí que o rei estava propondo ali até mesmo um prêmio para aquele que enfrentasse Golias, qualquer um do exército, nenhum tinha coragem. Então foi no momento onde Davi chegou na história. E ele ouvia aquele gigante filisteu gritando em alta voz, insultando o exército de Israel, né? Então Davi se chegou para o rei e falou das suas conquistas, das suas lutas que ele já teve com o leão, com o urso, né? E ele viu e ele sentiu a sua capacidade dentro dele, que tem o Espírito Santo de Deus, né? Porque a partir do momento que o homem de Deus é separado para levar as boas novas, Deus é quem capacita, né, com o seu Espírito, dando fé, coragem, né, força. E Davi viu que tinha aquela capacidade dentro dele. Então ele foi avante e enfrentou o Golias, né? Ele falou para o rei que já tinha matado o leão e o urso, né, para proteger o rebanho de seu pai. E não ia ser diferente para proteger o rebanho de Deus, né, o povo de Israel. Deus é bom o tempo todo, né? Então Davi era um rapaz ótimo, um moço novo, né? Tinha mais ou menos de 14 a 15 anos, quando ele entrou na batalha ali, né? Quando ele foi ungido a profeta, que para mim a unção de Davi não foi a rei, foi profeta. E ele enfrentou ali Golias e foi vencedor, né? Então, para aquele que vencesse Golias, né, o rei daria riqueza a sua filha em casamento e era isento de imposto, né, naquele lugar, todos os seus bens. Então Davi foi avante, foi a luta. Então nós não podemos recuar quando estamos diante dos nossos inimigos, daqueles que nos afrontam. Nós temos que mostrar que Deus é na nossa vida e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então Deus nos chamou para pregar o evangelho. Deus nos chamou homem que não tenha coragem, homens guerreiros, mulheres guerreiros. Deus tem procurado pessoas que tenham coragem, verdadeiros, né, cristãos que adoram Espírito em verdade, que tenham coragem de ir à luta, né, de enfrentar o inimigo. Quando ele se aproximar de você, você vai avante, né, avança de encontrar ele, a luta, né, não recua, não seja covarde, né, muitos têm recuado. Então Deus não chama homens que não tenham coragem, ele só chama homens guerreiros e mulheres
que tenha fé e coragem de ir avante, né? Deus procura os homens e mulheres para entregar-lhe grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olhou ao coração de Davi. E ele sabia que Davi tinha uma capacidade, né, de enfrentar Golias ali, naquela batalha, né? Glória a Deus, aleluia. Foi dentre os filhos de Israel que Deus serviu de um servo segundo o seu coração. Davi era segundo o coração de Deus, né? Então, Davi foi um rei escolhido ali por Deus, segundo o coração dele, né? Por mais que Davi era um homem pecador, tinha as mesmas compaixões que nós, como um homem na face da terra, mas era segundo o coração dele, porque ele pecava e pedia perdão dos seus pecados, né? E isso é muito importante na vida do cristão, né? Muitos pecam e continuam pecando e para eles não estão nem aí. Então, Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que esteja pronta para viver pela fé e que não tema enfrentar o inimigo, né? Então, por mais que a situação esteja difícil, você tem que crer, tem que acreditar, né? Ter fé, ficar firme, né? E Deus procura, né, pessoas que adoram Ele em espírito e verdade, que quando vem as lutas não fraqueja, fica firme, porque nós sabemos que faz parte da vida do cristão, que serve um Deus santo, vivo, poderoso, né? Um Deus que tem poder para curar, para salvar, para libertar. Irmão, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que a partir do momento que você abriu a sua boca e confessou com seus lábios, boca, falando que aceitava Jesus como o único e salvador da sua vida, a partir dali, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, né, já faz parte da sua vida. Porque você confessou, você crê, você acredita, você tem fé que Jesus é Filho de Deus e também você. Amém? E diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo e maravilhoso. Davi lançou a pedra com sua funda e, acertando o gigante que caiu atordoado, constantemente, Davi tomou dele a espada e lhe cortou a cabeça. E o garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus. Depende exclusivamente da armadura divina. Então, todo cristão, nós temos que ter a proteção divina do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Está lá no livro de Efésios 6:10. Revestir vós de toda a armadura de Deus, para que nos dias maus e difíceis você permaneça firme contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades do Rei Celestial da Maldade. Então nós temos que, do reino do maligno, então nós temos que entender isso, né? A cada dia pedir a Deus que nos revista com o seu poder, com suas armaduras, com o seu capacete, com o cinturão, com a couraça, com a sandália, com a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Então, a cada dia nós temos que ficar firme e forte na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso a cada dia conosco. Deus não desampara aqueles que têm, tempo para Ele. Aqueles que têm tempo, de buscar a presença dEle, de cultuar Ele, de louvar Ele, de orar a Ele. Deus vai estar sempre presente. Nos momentos difíceis, não pensa que Deus não está. Deus está, para te dar a vitória. Assim como Ele deu para Davi, que estava de um homem, e na sua capacidade diante dele era impossível fisicamente, porque Golias é mais ou menos 3 metros de altura ali, aproximado ou mais até então. E Davi era um menino de 14 a 15 anos, pequeno, então era o menor da casa de Jessé.
entre os seus irmãos, que eles eram 8, com Davi. Então Deus olha para dentro do coração, para o seu interior. Ele vê a sua capacidade espiritual firme, então ele sabe de tudo. Os pensamentos, né? Muitas vezes até os profetas se enganam diante da presença de Deus ali, né? Porque o Samuel foi ungir Davi, né? E ele se enganou quando viu foi ungir um rei entre os filhos de Jessé, e ele viu que os mais velhos primogênitos ali era formoso, bonito, ruivo, forte. Dava bem certinho para ser um rei, né? Como se ele pensasse na mente dele. É esse que vai ser o rei. Mas não é dessa forma que Deus olha, não é dessa forma que Deus vê, né? O trabalhar de Deus é diferente do homem, né? Deus procura aqueles mais humildes, aqueles mais fracos, né? Para confundir, né? Aqueles que se acham forte, né? Então Deus trabalha dessa forma, né? Como nós vimos, né? Davi era o menor, mas a partir do momento que ele foi ungido ali, né? Como profeta, daí até então o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, e tudo que ele ia fazer, ele ia bem sucedido, porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Então, quando ele se apresentou diante do rei para ir enfrentar Golias ali, ele falou das suas conquistas, das suas batalhas que ele teve ali, lutando com o leão, com o urso ali, para defender o rebanho de Jessé. E não ia ser diferente para ele, defender o rebanho de Israel, o seu povo. O exército estava todo se acovardando ali, com medo, tremendo, dando para trás. Então Davi viu que tinha aquela capacidade, Então não é por nós fisicamente, Muitas vezes o homem julga ali, olhando ali pela sua estatura, o seu tamanho, vê por fora, diante dos seus olhos, mas não é dessa forma que Deus vê, Deus olha para o coração, do homem, da mulher. Deus procura pessoas que tenham, homens e mulheres entre ali, que entrega grandes responsabilidades, pessoas que queiram trabalhar na obra dele. Ele capacita, se dando lugar, fazendo a vontade. Deus sabe quando você está fazendo a vontade, ele vai te capacitando, te entregando as bênçãos, as vitórias, os dons, te revestindo com a couraça da justiça, o capacete, com o cinturão, dando a sandália, a palavra de Deus, a espada que é a palavra. Então é Deus que capacita, não é do nosso querer, não é da nossa vontade, É o próprio Deus que trabalha em cada vida, em cada ser humano, capacitando para uma boa obra ali na face da terra. E nós não podemos se acovardar, como Davi, tem que ir avante. Quando o inimigo se aproximar, vemos que o inimigo está querendo nos afrontar, nós temos que ir à frente, enfrentar ele, porque nós somos mais que vencedores, irmão. O diabo não tem poder de nos vencer. Nós estamos na presença de Deus, nós entregamos a nossa vida, a nossa alma nas mãos de Deus. Ele que nos cura, Ele que nos protege, Ele que nos capacita, Então, muitas vezes as pessoas confessam com a sua própria boca, aceitando Jesus como o único Salvador da sua vida. Mas quando vê os momentos difíceis, é motivo de murmuração, de fraquejar, de reclamar. Eu quero que você aprenda uma coisa. Você tem que lembrar que Deus é com você, está na sua vida. Para que murmurar? Para que recuar diante dos momentos difíceis, das adversidades? Deus é na nossa vida. Para que recuar diante do inimigo? Nós somos mais que vencedor, Não importa o que o inimigo brama, o que o inimigo fala, Você tem que ir avante a ele, Não se preocupe, com o que os que estão do seu lado eles acham. Eles veem que você não tem a capacidade, mas você sente dentro de você aquela força do seu coração, o Espírito de Deus, a fé, que você é um guerreiro, você é um vencedor em Cristo Jesus. É só ir avante,
Glória a Deus, aleluia. Né? Porque nós não temos que temer o inimigo. Glória. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias, visto que este era um gigante, Davi era um jovem comum, mas toda a diferença estava na unção. Quando você tem unção sobre a sua vida, meu irmão, faz toda a diferença na terra, né? Todos querem estar perto de você, todos querem se aproximar de você, porque você é vitorioso, né? Porque você faz a diferença. Não é negócio de somar. Muitos falam, eu vim para somar. Somar não, somar é apenas mais um. Nós temos que fazer a diferença, nós somos diferentes. Estamos na presença de Deus, nós somos diferentes, né? Nós temos que entender dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Paulo diz que o cristão anda por fé e não por vista, enquanto todos temem. Desafio. De gigante, Davi respondeu com segurança: por confiar no Senhor, ele não entraria nesse combate com os ideais de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro e um campeão de batalha. Então Golias era um homem treinado nas batalhas, na guerra. Então, mas Davi disse: eu não vou com espada nem lança, mas simplesmente com a pedra, né? E ali foi aonde ele derrotou ele, né? O Espírito dele, Deus dando a capacidade a ele. É muito importante nós ter, né? O cristão que quer ser bem vitorioso, né? Ele tem que estar revestido com as armaduras de Deus. Ele tem que ter cheio do Espírito Santo, a unção de Deus sobre a vida dele. Aí faz a diferença. Amém? Nesta noite, vamos fazer uns minutos de oração. Glória a Deus, eu estou parando. Glória a Deus. Santo és o teu nome. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, amado Deus de poder nesta noite. Obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade de estar na tua presença. Eu apresento a cada irmão que vão assistir esse vídeo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que Deus possa alcançar, através da minha oração humilde, que Deus possa repreender toda obra de macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, obra de inveja, perseguição, palavra ao contrário, reza brava, toda obra maligna, toda obra da carne, toda obra de idolatria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, seja repreendido essas forças ao contrário. Em nome de Jesus, seja queimado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que Deus possa entrar em cada lar, cada pessoa que vê esse vídeo e assistir. Que Deus possa trabalhar na sua vida espiritual, material, financeiro, conjugal, né? Dentro do seu lar com a sua família. Que Deus possa levar paz, alegria, prosperidade, o pão de cada dia, que não venha faltar. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém? Só até aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus.